O Cordeiro, capítulo 8. Nosso Cordeiro perfeito. No princípio dos tempos, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que um dia enviaria um homem especial, chamado Salvador. O Salvador salvaria as pessoas da segunda morte, da tristeza que o pecado causa. Quando chegou o tempo de enviar o Salvador, o próprio Deus deixou o céu para vir à terra. O Deus Criador era Salvador. Seu nome era Jesus, que significa Deus quem salva. Jesus viveu na terra, visitando amigos, trabalhadores, trabalhando, comendo, dormindo, viajando para muitos lugares, assim como qualquer outro homem. Mas ao mesmo tempo, Jesus era muito diferente de você e eu. Jesus nunca fez nada errado. Todo o tempo que viveu na terra, mesmo como um menino, nunca fez alguma coisa má. Jesus foi o único homem que viveu uma vida perfeita, que nunca pecou. Sendo que Jesus viveu uma vida perfeita, não tinha nenhum pecado pelo qual ser castigado. Ele não precisava morrer, as pessoas só morriam por causa do pecado, mas Jesus jamais pecou. Embora Jesus não precisasse morrer, disse às pessoas que um dia os homens o prenderiam, bateriam nele e pregariam numa cruz de madeira para matá-lo. Jesus morreria depois de estar morto por 3 dias, voltaria a viver. Aqueles que ouviram disseram que não acreditavam nisto, disseram que não falasse dessa maneira. Mas o que Jesus estava dizendo era verdade. Ele estava contando aos seus amigos o restante do plano de Deus e estava dando a eles boas notícias. Tudo isto tinha a ver com a promessa de Deus, tudo a ver com o Cordeiro. Você se lembra do Cordeiro e de como as pessoas deveriam trazê-lo? Jesus agora estava se chamando o Cordeiro de Deus. Lembra o Cordeiro devia ser macho? Jesus era um homem. Você lembra que o Cordeiro deveria ser perfeito? Jesus era perfeito, ele nunca pecou. Lembra de como o Cordeiro deveria ser trazido a um altar, um lugar de morte? Depois de Jesus de ter estado nesta terra por um tempo, ele permitiu que os homens o levassem à cruz, um lugar de morte. E você se lembra como aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão na cabeça do animal, mostrando que o seu pecado estava sendo colocado sobre o cordeiro? A Bíblia diz que quando Jesus estava pregando na cruz, todos os nossos pecados foram tirados de nós, colocados nele. Tomou o pecado de todos, desde a melhor pessoa até os piores homens e mulheres. O pecado de todo menino, menina, mãe e pai foi colocado sobre Jesus. Todas as coisas sujas que já foram ditas, ele ouviu todas as terríveis coisas que já foram feitas. Ele soube toda a raiva que já foi mostrada, ele viu toda a dor que algum causou, ele sentiu toda a sujeira horrível do pecado foi colocada sobre o perfeito Jesus. Ele sentiu tudo e conheceu tudo, elevou tudo sobre si. Deve ter sido terrível. Sim, tudo tinha a ver com o Cordeiro. Jesus era o Cordeiro, nosso Cordeiro. Mas pense de novo no resto da história. Você lembra o que aconteceu ao Cordeiro? Sendo que o pecado deve ser castigado em a morte e o castigo pelo pecado, o Cordeiro deveria morrer. Foi a mesma maneira com Jesus. Sendo que todo o nosso pecado deve ser colocado sobre ele. Jesus teve de ser castigado, ele teve de morrer. A Bíblia diz que Jesus morreu em nosso lugar. Ele tomou todo o castigo que o nosso pecado merecia, para que nós jamais precisávamos sofrer a segunda morte. Jesus era o cordeiro final. Não seria mais necessário que os cordeiros fossem trazidos ao altar. Não ficou nenhum pecado para ser castigado para sempre. Deus cumpriu sua promessa. Continua no próximo capítulo.